Quando falamos de videocirurgia, diversos fatores podem ou não estar relacionados então com o uso dessa tecnologia, tanto nos animais como também no uso veterinário do dia a dia. Então, nessa série que você vai assistir a seguir, vamos abordar diversos episódios que vão contar um pouco, como por exemplo, a história da videocirurgia, então desde os séculos passados até o século de hoje, como funciona essa tecnologia e o avanço dela no uso da veterinária. Também iremos abordar diversos fatores, como os prós e contras então dessa tecnologia no uso veterinário, se ela tem bastante importância e se ela realmente vale a pena e é realmente segura. Outro episódio que a gente vai abordar a seguir é se ela é segura realmente, se ela é, vamos dizer, melhor do que a utilização de procedimentos cirúrgicos normais no dia a dia de uma clínica veterinária. Vamos abordar fatores também relacionados à castração em fêmeas, então como é o passo a passo, então, e como é realizada essa castração por videocirurgia em cadelas. E no episódio também iremos abordar fatores como o custo, então, desses equipamentos, por exemplo, em clínicas veterinárias, para você que tem interesse, então, em utilizar dessa técnica e essa tecnologia na sua clínica, por exemplo, ou quando se formar, você que é estudante, você conhecer um pouco mais dos custos disso e da importância desse equipamento, e também quais são as vantagens de ter profissionais capacitados então nessa área, importância de cursos, de você ir atrás e descobrir um pouco mais sobre essa tecnologia que vem avançando cada dia mais na clínica veterinária. No passado, as observações exploratórias se baseavam apenas nos orifícios naturais do corpo. A endoscopia, então, como foi denominada, ela nasceu através da ginecologia, e na ginecologia era utilizado um instrumento chamado espéculo, que possibilitava, então, a visualização do canal vaginal. Já no século XIX, diversas novas formas de visualização surgiram, que possibilitavam, então, visualizar a uretra, a bexiga, o útero e também o canal vaginal. E no século XX, então, surgiram novos instrumentais, e assim foi possível acessar de fato a cavidade abdominal com instrumentos óticos. Esse acesso era realizado através da parede abdominal anterior, e a técnica então foi denominada como laparoscopia. Ao longo do século, a laparoscopia evoluiu muito, porém a vista do campo operatório era muito limitada e era exclusividade do cirurgião, ainda não era acompanhado pelo restante da equipe. Neste momento foi então notada a necessidade de implantação de microcâmeras no equipamento que possibilitassem que as imagens fossem vistas pela equipe inteira. E em 1987, então, Philippe Mouret realizou a primeira colecistectomia através de videocirurgia. E com o passar do tempo, a videocirurgia abrangeu uma grande variedade de procedimentos e também de tratamento de doenças. A realização ela necessita um complexo, organizado e estruturado sistema de aprendizagem, e esse sistema de aprendizagem visa garantir então a manutenção e a evolução das habilidades do cirurgião. Falando sobre as vantagens da videocirurgia, a gente pode destacar o menor trauma cirúrgico, porque esse procedimento demanda incisões muito menores do que nas técnicas tradicionais, não ultrapassando na maioria das vezes 1 centímetro. Ainda, o equipamento pode ser inserido nos orifícios naturais, causando muito menos incômodos e intercorrências para o cirurgião e para o paciente. Uns exemplos disso são a endoscopia, que os instrumentos são inseridos pela boca, e a colonoscopia, pelo ânus do paciente. Com essa pequena incisão, o contato do organismo com o meio externo é menor, reduzindo a possibilidade do operado contrair uma infecção, há menos sangramento e possibilidades de hemorragias durante o procedimento, menor taxa de complicações, temos também menor dor pós-operatória, o que leva ao menor uso de analgésicos, menor tempo de internação, com retorno precoce às atividades habituais e laborais. Sobre a parte estética, mesmo que na maioria das vezes isso não seja a preocupação principal nas intervenções cirúrgicas, a videocirurgia apresenta resultados mais harmoniosos do que nas técnicas convencionais, pois ela gera cicatrizes quase imperceptíveis em boa parte dos casos. Outra vantagem muito evidente
é que o cirurgião tem a oportunidade de ver os detalhes do organismo com muito mais clareza e nitidez, pois ele tem a possibilidade de ampliar a imagem, tendo um melhor entendimento da situação do paciente. Como desvantagens ou diferenças da videocirurgia em relação à cirurgia aberta, podemos mencionar o custo maior, pois ela exige um treinamento especial por parte dos cirurgiões e equipamentos específicos e mais sofisticados. Pode ocorrer desconforto abdominal no pós-operatório, caso tenha sido necessário o uso de dióxido de carbono para distender o abdômen, e pode ocorrer a perfuração de algum órgão interno ao manusear os equipamentos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Misael e hoje nosso papo é sobre videocirurgia. Hoje nós vamos falar então sobre os equipamentos utilizados para fazer uma videocirurgia, o valor aproximado de cada material e para que serve cada equipamento usado numa videocirurgia. A gente deve ter em mente então que a videocirurgia ela é chamada de cirurgia minimamente invasiva, porque em relação à cirurgia convencional, onde você faz uma incisão no abdômen do animal, por exemplo, no caso de uma castração, você faz uma incisão com uma lâmina de bisturi ou um bisturi eletrônico, né? E aí você tem acesso à cavidade abdominal. A videocirurgia funciona de uma forma um pouquinho diferente. Na videocirurgia, você vai inflar o animal com gás e você vai fazer pequenas incisões onde você vai colocar alguns equipamentos dentro para fazer essa manipulação e fazer, consequentemente, a castração desse animal, que é o caso que nós estamos falando hoje. Pessoal, então o trocáter, tá? Ele é o equipamento que serve como porta de entrada para os demais equipamentos. Então você vai fazer uma incisão no animal e o trocáter é o que dá acesso para os outros equipamentos na cavidade abdominal e ele custa aí na faixa de R$500. O insuflador então serve para que as vísceras fiquem no plano abaixo. Então quando tu inflar o animal, vai inflar o abdômen dele, a cavidade abdominal, porém as vísceras vão ficar no plano inferior. O insuflador custa na média aí de R$4.000. O monitor, então, serve para quê? Como você não tem acesso visual, né, através de uma incisão, você precisa ter acesso com uma câmera e essa câmera vai projetar a imagem no monitor. Um monitor de boa qualidade, aí, ele custa aí na faixa aí de R$1.500. Pessoal, temos também, então, o LigaSure, que nada mais é do que uma pinça com tesoura que cauteriza, tá? Para que serve isso daí? Então, por exemplo, assim, você vai fazer uma castração no animal, você fez as incisões, você vai entrar com o LigaSure dentro do animal e esse LigaSure funciona da seguinte forma. Vamos fazer com que aqui, para ficar mais fácil, de forma mais didática, que isso daqui é um vaso, né, que você quer cauterizar e cortar, né? Então, você vai chegar com o LigaSure e ele vai cauterizar com calor e pressão e aí depois com o acionamento vem uma espécie de tesourinha, né? E corta. E dessa forma você consegue fazer a remoção da parte desejada de dentro do animal. A pinça de Maryland, então, ela é uma pinça normal de manipulação, porém, como vocês podem imaginar, ela é uma pinça bem comprida e na ponta ela tem as pinças para você poder fazer a manipulação. Ela não corta e ela também não tem calor térmico, né? Ela não cauteriza. Então ela simplesmente é uma pinça de manipulação para você conseguir trabalhar com as duas mãos dentro do animal, né? Pessoal, uma pinça de Maryland custa aí na faixa de R$1.500, né? E um LigaSure também custa aí na faixa de R$1.500. De forma básica, a videocirurgia nada mais é então do que você inflar o animal, fazer incisões para que você consiga ter acesso interno na cavidade onde você deseja fazer a cirurgia, com a câmera de vídeo, o LigaSure e a pinça de Maryland. E aí depois disso você vai manipulando, fazendo a cirurgia e você tira esse gás dentro do animal e fecha a cavidade abdominal. Por ser uma incisão pequena, então em cada incisão, né, cada incisãozinha geralmente é de meio centímetro a 1 centímetro, eles chamam de cirurgia minimamente invasiva. Ela é uma técnica que está se difundindo mais agora no mercado, porque como vocês sabem, quanto maior a demanda de equipamentos, mais barato ele fica, né? Então, essa tendência de videocirurgia tem aumentado muito. Apesar de muitas técnicas de castração, por exemplo, em fêmeas, tem profissionais que consigam fazer essa castração com incisões pequenas da forma tradicional,
mas muitas pessoas estão adeptas a conhecer a videocirurgia, falar um pouco mais sobre a videocirurgia. Então, se você tiver dúvidas sobre esse procedimento, você pode consultar o seu médico veterinário de confiança, e se ele não tiver esses equipamentos também, ele pode te indicar. Então, você pode buscar uma clínica que faça esse procedimento para você. Em relação à videocirurgia na castração, ela acaba sendo bem menos dolorosa do que a tradicional, tá? O que acontece? Na hora da cirurgia, o ligamento do ovário ele é cortado e cauterizado, ao invés da tradicional, que é apenas rompido. Então, por questão de se ela é mais segura ou não do que a tradicional, ela acaba sendo menos segura do que a tradicional, tá? Pelo fato do corte ser bem menor e acaba atrapalhando, né, na hora de visualizar as peças anatômicas abdominal. Então, quando for fazer uma videocirurgia, é de suma importância que o conhecimento do cirurgião seja total da técnica, né? Que ele tenha uma boa habilidade para poder estar fazendo o procedimento e o conhecimento anatômico e histológico de todo o animalzinho. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ovário-esterectomia por videocirurgia em cadelas. Vamos falar sobre as vantagens que ela apresenta e também os métodos em que ela é realizada. Vamos começar falando sobre as vantagens. Ela é realizada por uma pequena incisão. Essa pequena incisão ela vai lesionar menos o tecido do animal. Ela também vai ter um menor desconforto e uma menor dor no pós-operatório. O animal normalmente fica por um menor período hospitalizado e a recuperação pós-cirúrgica dele é mais rápido. Menores custos também e os melhores resultados estéticos ao animal. Vamos falar também nesse vídeo sobre 3 métodos de ovário-esterectomia por videocirurgia. Um deles é via nótese vaginal híbrida, outro é celiotomia ou miniceletomia em cadelas. Vamos falar brevemente algumas diferenças entre esses três métodos. Então, a ovário-esterectomia via nótese vaginal híbrida, ela leva um maior tempo para ser realizada, porém ela causa um menor desconforto ao animal e um menor período pós-operatório. Os outros 2 métodos utilizados, celiotomia ou miniceletomia, são muito semelhantes. A diferença entre eles é que a miniceletomia é um procedimento um pouco mais rápido, porém um pouco mais evasivo. Isso vai fazer com que o pós-operatório do animal seja um pouco maior, ao contrário da celiotomia, que é um método um pouco menos invasivo, é um pouco mais demorado, mas ele vai ser menos invasivo e vai ter um melhor pós-operatório para o animal.